Paz do Senhor, querido professor. Me chamo Tia Geise, estou aqui mais uma vez. Hoje a gente está iniciando um novo trimestre abençoado. Então, desde já sejam muito bem-vindos. Aqueles que já estão conosco aí há um tempo, né? Tem muita gente aí que está com a gente há bastante tempo. Inclusive, a gente vê em alguns estudos de EBD por aí. Tia, ó, eu fiz aquele negócio lá que a senhora apresentou na aula. Então, isso é muito gratificante para a gente. Muito obrigada. Vocês que estão chegando agora, né? E tá olhando assim, a primeira vez, sejam muito bem-vindos mesmo. Espero que gostem, né? E que estejam aí no decorrer de todo o trimestre, no próximo. E compartilhem aí com outras pessoas, tá? Para estar assistindo essa aula com a gente. Esse material aqui, ó, eu sempre faço, né? Sempre deixo disponível para vocês. Também em PDF. Lembrando que esse material aqui, numa folha 4, eu imprimi 4 folhas em uma folha 4. Então, deu 8 bandeirolazinhas dessa aqui, tá? Igual essa aqui, deixa eu mostrar. 8 em uma folha. Eu fiz reduzido porque, como eu sempre falo, o espaço aqui não é tão grande, tá? Então, eu preciso reduzir para que dê para mostrar para vocês tudo direitinho. Mas aí, se você quiser, você pode imprimir ele 2 em uma folha de ofício, tá? No caso, lá no arquivo tá 2 bandeirolazinhas dessa no ofício. Então, ela vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Tá bom? Essa aqui é numa folha de ofício, esse aqui na metade. Então, são 2 em uma folha de ofício. E aí, você vai fazer de acordo com a sua... com o espaço que você tem. Como eu sempre falo aqui, você vai fazer de acordo com a sua realidade. Ah, tia, mas eu não consigo imprimir no papel foto como a senhora fez aí. Não tem problema, imprimir no papel ofício vai dar o mesmo resultado. Contanto que você receba os seus alunos com alegria, tá? Com entusiasmo, para que ele olhe e diga, rapaz, eu gostei dessa aula. Então, eu vou vir outros domingos, eu vou levar um coleguinha, eu vou levar um primo. E quando você ver, sua sala vai estar repleta de alunos também felizes, afinal de contas. As bem-aventuranças, né? Que é o que a gente vai falar hoje. A gente tem, né? Felizes os que. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema. Então, que os seus alunos eles estejam felizes com a sua aula. E para isso você precisa receber com muito carinho. Se tem balão, bota balão lá. Contanto que chame a atenção dele, prenda a atenção deles a aprender a palavra de Deus. Então, esse material tá aí na descrição do vídeo, tá? Esse aqui também tá junto com esse. E aí eu trouxe para vocês também um plano de frequência que eu gosto muito de usar. Vocês já perceberam isso? Que eu gosto muito de usar plano de frequência, porque é onde a criança vê. Eita, esse eu fui, mas essa aqui eu faltei. Então, como eles são muito competitivos, então você vai usar essa característica dessas crianças, né, de 9 e 10 anos, ao nosso favor. Se eles são competitivos, então vamos usar isso aí para que eles venham mais vezes. Então, aqui, ó, como eu sempre faço, o plano de frequência. Isso aqui, ó, também tá aí na descrição do vídeo, tá? Que eu fiz aqui nessa forma um pouquinho diferente, né? É um pouquinho fora do que a gente já faz. E aí, o que é que acontece? Como a gente vai falar sobre lições, se você perceber aí no sumário da sua lição, vai estar assim, ó. A lição sobre o reino de Deus, a lição sobre a oração, a lição das 2 casas. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei no plano de frequência, lição concluída? Uma pergunta, tá? Lição concluída? Então, vamos lá. A primeira lição, será que Eduardo concluiu? Ele estava naquela lição? Então, você vem aqui, ó. Aqui eu fiz, ó. Esse símbolozinho verdinho aí, né? De que tá concluído. Aqui, como eu sempre falo, eu fiz um papel adesivo, que vai ficar um pouquinho mais fácil para mim aqui, para mostrar para vocês. Mas vocês podem fazer no papel, que não tá tão fácil. Mas vocês podem fazer no papel ofício e usar ou a cola, tá? Ou a fita dupla face. E vai dar o mesmo resultado. Contanto que a frequência dos alunos ela seja marcada, né? Até para você analisar e a criança analisar. E eu fiz aqui, ó, diferente. Geralmente eu faço uma para não, né? Ou quando você vem, marca, e quando não vem, não marca nada. Mas dessa vez eu fiz o xizinho. Ó cá. Ó, tá vendo? Eu fiz o xizinho para quando aquela criança faltou naquele dia, então você vem cá e marca o xizinho. E aí, na próxima vez, ela vai ver, eu tô com um verde
e um X. Vamos melhorar isso aí, vamos completar o restante de verdinho. Então, isso é uma forma de agitar um pouquinho a criança, né, para que ela venha, tenha uma constância na escola dominical, porque a gente sabe que escola dominical é um aprendizado sem igual. Então, como eu estava falando aqui do sumário, gente, esse sumário tá maravilhoso, essa lição ela tá maravilhosa. E eu sou muito apaixonada da forma que Jesus ele usava para ensinar a palavra dele, né? Então, da mesma forma que nós, professores, precisamos ter uma didática diferente com os nossos alunos, tem alunos que aprendem mais fácil dessa forma e outros que já não têm mais tanta facilidade naquela forma que eu usei com esse aqui. Então, Jesus ele usava histórias, parábolas, né? Para ajudar o povo a entender melhor. Então, quando a gente ensina a criança, a gente precisa ter essa didática, né? Entender até as faixas etárias, né? No caso a gente trabalha com juniores, mas tem a faixa etária de primário, já é diferente a linguagem. Então eu sou apaixonada com esse jeito que Jesus tinha de ensinar, que a gente precisa se espelhar nisso também em Jesus, na verdade em tudo, né? Mas como a gente está falando de ensino aqui, Jesus ele tinha uma forma única, uma forma maravilhosa de ensinar e que a gente possa sempre se basear em Jesus, né? Maria entende dessa forma, mas João já não entendeu, e o que João entendeu dessa forma, Maria não entendeu, e aí você vai criando. As crianças lá têm particularidades, então você vai começando a entender isso, e quando você vê a sua aula vai estar para todo mundo está entendendo a linguagem que você está falando, e vai ser uma bênção. Mas vamos seguindo, falar de Jesus é muito bom, então vamos lá. Como eu falei, a lição de hoje, de número 1, a lição do reino de Deus, tá? E a gente vai falar sobre o Sermão do Monte, né? Que é aquele sermão que Jesus ele fala as bem-aventuranças. E aqui a gente vai tá lá em Mateus, tá? A leitura Mateus 5, 1 ao 12. E a gente vai, o objetivo é correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão. Aquelas 8 bem-aventuranças, né, que Jesus ele fala lá no Sermão do Monte, montando o caráter cristão, como nós, como cristão, devemos ser. Então, você precisa passar isso para as crianças. E aí, o que é que eu sugeri? Você vai pedir para a criança colocar no papelzinho o que é que deixa ela feliz e o que é que deixa ela triste, tá? Coloca lá no papelzinho. E você vai ver que vai ter muita coisa, tá? Desde jogar videogame a passear no parque. Criança tem a mente muito expandida, então você vai ver de tudo, tá? Então, escuta cada um deles. Aquele que tiver, precise um pouquinho mais de atenção, vai lá, dá uma atençãozinha melhor a ele. Se possível, faz uma oração pelas coisas que deixam triste as crianças, tá? E vai mostrando para ele, começa já a mostrar a eles aí as bem-aventuranças. E na própria lição, como a gente trabalha com a linguagem de hoje, na própria lição, ele já vai dar as bem-aventuranças, só que ele vai dizer assim, ele vai usar a expressão felizes. Felizes os pobres, pois deles é o reino de Deus. E você vai explicando uma a uma. E a minha sugestão, inclusive, é bem parecida com o que a própria lição, ela diz aqui na sala do professor, que é essa caixinha que está aqui, tá? Essa caixinha verdinha aqui, ó, perto do vocabulário. Por isso a importância de você ler todas as caixinhas da sua lição, tá? Porque ela traz muita informação, ela traz muita riqueza. Então aqui ele vai montar uma brincadeirinha aqui numa panela, só que aqui eu fiz um pouquinho mais simples, mas se você quiser fazer como tá aqui, ótimo, tá? Será uma bênção. Então o que foi que eu fiz? Eu montei aqui, ó, isso aqui tá disponível aí na descrição do vídeo também, tá? Felizes os que choram, pois Deus os consolará. Mas você vai cortar, aqui, ó, já cortei o primeiro, ó, felizes os pobres, pois deles é o reino de Deus. E você pode fazer ou por criança, ou por dupla, dependendo da quantidade de criança que você tem, ou trio, não sei. Ou você pode fazer um grupo e outro, ou meninos e meninas, tá? E o que é que você vai fazer? Você vai deixar só os felizes. Vai deixar só os felizes aqui. No caso, felizes os pobres, felizes os que choram, felizes os humildes e assim por diante.
E aí você vai fazer um sorteio e a criança que pegar, ou o grupo, ou a dupla que pegar, felizes os pobres. Sim, felizes os pobres por quê? E aí ele vai ter que dizer, pois deles é o reino de Deus. E ele vai ter que explicar essa bem-aventurança depois que você der a sua explicação. E é uma forma de aplicar, uma forma de fixar isso na mente da criança. Então é bem interessante que você faça essa atividade, porque você vai ver que elas vão usar até outras palavras, mas vão mostrar para você que entendeu o que você acabou de explicar. E aí o nosso memorizando, ele está lá em Mateus, o capítulo 5 e o versículo 12, como eu sempre falo, gente, na nossa lição tem o memorizando lá todo escrito, vocês conhecem a lição de vocês, mas é de suma importância, é essencial que você primeiro abra a Bíblia, tá? Eu sei que no corre-corre aí, às vezes fica mais fácil você ler na lição, mas abra sua Bíblia, mostre para a criança a importância de ler a palavra de Deus. Depois você vem para a lição, faz uma atividadezinha, tá lá com aquela do dado que a gente vai fazendo com a criança, e a criança vai dizendo parte por parte do versículo, mas antes de tudo, leia na Bíblia. Então, Mateus 5 e o versículo 12 que diz assim: fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, mostre isso para a criança, leia na Bíblia, tá? Explique um versículo, diga a eles que muitas vezes a gente vai ter alguns momentos de tristeza, tá? Mas Jesus, ele está conosco, né? Muitos foram aqueles que foram perseguidos no passado por amor ao Evangelho. E Deus, ele se agradou desse povo, então vai mostrando isso, que muitas vezes a gente está triste, mas se a gente confiar em Deus, Deus, ele vai nos ajudar a ficar alegres novamente, tá? Então, passa as bem-aventuranças aí para as crianças, de forma que elas entendam. E, mais importante, que elas passem para outras pessoas, né? Que elas mostrem para os seus pais, que elas mostrem para o coleguinha. E daqui a pouco você vai ver que ele trouxe aquele coleguinha para a escola dominical, trouxe um primo. Então, isso é muito importante. Eu tenho aqui um material, tá? Que tá à mão aqui, mas eu tô deixando aí na descrição do vídeo. Ele digitado, tá? Esse material é do irmão Eduardo Juvenal, sobre as bem-aventuranças. Isso aqui é bem interessante, que ele dá uma resumida com os pontos principais, tá? Essenciais para a gente entender o que é cada bem-aventurança, né? Então, ele vai mostrar aqui, ó, o significado de aventuranças, que aqui, no caso, significa felizes, que é a expressão que a gente usa. São qualidades presentes na vida dos súditos do reino de Deus. Então, ele dá uma explicada aqui bem interessante. Então, é muito interessante que você leia esse material antes de ministrar a aula para sua criança na escola dominical. Então, ele vai um a um, ó. Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, fome e sede de justiça. Ele vai explicando isso aí, bem detalhado, tá? Então, é bem interessante que você leia antes. Também tenho aqui... Tá bem velhinha, porque já tem bastante tempo que eu tenho essa Bíblia, que é a Bíblia de recursos para o Ministério com Crianças. Essa capa não existe mais, já procurei até para repor essa minha aqui, porque já está bem velhinha. Mas essa Bíblia aqui, ela é muito, se você tiver a oportunidade de tê-la, é bem interessante. Eu vou até pedir para o pessoal colocar a foto dela, da capa de luxo, que é a que mais tem hoje em dia, tá? Ela na capa de luxo, mas o conteúdo é o mesmo. Então, essa Bíblia já me ajudou muito. Por quê? Porque como Jesus, ele tinha uma forma de ensinar, né? E muitas vezes tem histórias na Bíblia que a gente quer ensinar para as crianças, mas às vezes, meu Deus, como é que a gente vai ensinar para a criança? E nessa Bíblia, ela mostra como você ensinar aquele assunto que na cabeça da gente inicialmente é tão complexo. Meu Deus, como é que a criança vai entender isso? Então, ela ajuda você a explicar aquele determinado assunto. Então, é muito interessante, se você tiver a oportunidade de ter essa Bíblia, tenha, porque com certeza vai ser uma bênção na sua vida, tá bom? Tenho também aqui, ó, esse livro, Quem é Jesus? Quem é Jesus? É um livro da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Esse livro aqui, durante todo o trimestre, se você conseguir adquirir, né? Inclusive, tanto ele quanto a Bíblia, você pode estar dando uma passada na nossa livraria, tá? Arca Missionária, e a gente tem alguns materiais iguais a esse, tá? Lá,
disponíveis para ajudar a enriquecer um pouquinho mais a sua aula. Então, a gente tem esse livro aqui. Durante todo o trimestre, você percebeu que a gente vai falar sobre algumas parábolas, né? Então, nesse livro, ele tem praticamente todas as parábolas. Então, é bem interessante que você tenha, porque vai ajudar você a enriquecer a sua aula. Por exemplo, ó, aqui, ó, Jesus e os seus ensinamentos. Ele vai mostrar o que é o reino do céu. O reino do céu, disse Jesus, fica aqui e é agora. Quem pertence a ele é somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, informações como essa que vai ajudar você a explicar melhor a sua aula para a criança e para aprendizado nosso também, que como eu sempre falo, né, a gente sempre aprende, a gente pesquisando, a gente já leu aquela história dezenas de vezes, mas quando a gente vai dar aula, a gente olha e diz, rapaz, eu havia esquecido isso aqui, a gente aprende novamente, então isso é muito importante, tá? Então, Deus abençoe você, seus alunos, sua aula seja, eu desejo que seja maravilhosa para a glória de Deus, que muitas crianças venham assistir a sua aula e ser impactadas pela palavra de Deus através da sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha, comenta, que isso é uma forma de nos ajudar, saber onde a gente está errando, onde a gente está acertando, onde a gente pode melhorar, tá? Então, não deixem de comentar. Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81988832755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.